Dora Kramer, ao Papo Antagonista, tudo bem? Oi, Cláudio, tudo bem? Tudo ótimo. Excelente. Dora, você, como uma veterana do jornalismo, vem acompanhando aí todos os desdobramentos do nosso meio político, né? E uma das coisas que chamam bastante atenção, e muitas vezes há uma interpretação equivocada por parte da imprensa, é sobre essa crise que se desenvolve aí entre o presidente Lula, né, o chefe das Forças Armadas, e as Forças Armadas. Nós tivemos aí no fim de semana a demissão, a exoneração do comandante do Exército, né, que foi nomeado ali, até com o aval do ministro Múcio, no finalzinho, no finalzinho do ano passado, mas que, de fato, parece que não agradou. E aí a gente está dentro do pano de fundo aí de toda essa discussão e da substituição dele, está justamente essa questão da tentativa aí de um golpe, uma invasão que houve às sedes dos três poderes no 8 de janeiro, o acampamento, né, que não foi desmobilizado a tempo em frente ao QG do Exército, enfim, uma situação com uma série de camadas aí de análise e de desdobramentos ainda que nós estamos monitorando. Eu queria a tua opinião sobre esta troca. É uma troca, a gente deve se surpreender com essa troca ou deve entendê-la como parte de um processo normal de troca de governo e como uma competência que é exclusiva do presidente da República? Ô, Cláudio, é completamente normal e, nesse caso, absolutamente necessária, porque ele, além de se recusar na questão dos acampamentos, ele estava se recusando a cumprir uma determinação do afastamento daquele militar, o Cid, né? Mauro Cid, parece, esqueci a patente dele, ele que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, a determinação de afastá-lo de um comando de um batalhão em Goiânia. Então, eu acho completamente normal. Já houve. Fernando Henrique demitiu um comandante da aeronáutica. O próprio Bolsonaro teve uma hora que demitiu toda a cúpula dos três, das três forças. Enfim, é uma prerrogativa do presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas, e eu acho que é natural. O que é específico é que essa troca, essa demissão, se dá num contexto de uma relação conflituosa, como não se viu da redemocratização para cá. Havia, sim, conflitos, problemas, divergências, mas isso não tomava a cena política. A gente veio desde lá, Sarney, naquela transição super complicada com a morte do Tancredo, aí vem Fernando Henrique, faz o Ministério da Defesa também, que é uma operação complicada, depois assumem governos do PT, e isso veio, essa relação veio num ritmo relativamente tranquilo. Aí chega o Bolsonaro e a coisa desanda, sai dos trilhos de vez. Já vinha saindo dos trilhos desde que o Bolsonaro já articulava ali entre militares a candidatura dele à presidência. Aí ele, enfim, de um lado politiza, as Forças Armadas se politizam, de outro tem gente das Forças Armadas achando que poderiam, pelo voto, voltar a ter influência da política brasileira, porque imaginavam que iam tutelar o presidente, e aí temos essa situação que, enfim, está sendo resolvida. Não é algo simples, não é algo rápido. Aquela reunião de sexta-feira, todo mundo sabia que não era algo que iria resolver. Ali já estava decidida a demissão do comandante do Exército. Enfim, essa reconstrução de pontes e de uma relação mais de acordo, ou seja, das Forças Armadas de disciplina, ela vai sendo reconstruída. Não acho que seja tudo tão excepcional, quer dizer, tão grave, mas nesse contexto do que houve no dia 8, dessa relação explicitamente, quando se fala parte a parte de quebra de confiança, é claro, Cláudio, que aí adquire é, um caráter, né? Um pouco assim
mais gravoso. Mas eu tenho a impressão que as coisas vão caminhando de uma maneira, por hora, bem de acordo. Estou achando equilibrado o negócio. Ah, que bom. Eu te pergunto também, né? A gente percebe, especialmente em relação aos desdobramentos do que aconteceu no dia 8, que houve ali uma certa omissão por parte do Gabinete de Segurança Institucional e do próprio Comando Militar do Planalto ali, o batalhão da Guarda Presidencial, que tem a prerrogativa, tem a atribuição de defesa do Palácio e também possui até equipamentos para antidistúrbios, né? Eles têm na garagem um caminhão que tem aquele jato de água que já foi usado no passado, podia ter sido usado, podia ter dispersado aquela multidão sem maiores consequências. Isso não aconteceu, a gente percebeu essa omissão. Ao mesmo tempo, você teve um ministro-chefe sendo nomeado, o ministro-chefe do GSI, que é um general que tem um vínculo ali com o Lula, né, um vínculo histórico com o Lula, mas que ele próprio não tinha ainda promovido as mudanças internas. Foi muito cedo, primeira semana ali, final da primeira semana do governo, ou ele poderia ter se antecipado, usado a própria transição para fazer isso e, de repente, já retirado as pessoas que tinham vínculo com a gestão do Heleno? Como é que você acha que o G. Dias, poderia ter se posicionado nesse caso? Porque, afinal de contas, ele tem responsabilidade sobre isso, o próprio Lula, né, como comandante em chefe. Olha, Cláudia, a gente ser engenheiro de obra feita é bem fácil, né? E eu também não me sinto à vontade de ensinar o Padre Nosso ao vigário. Ora, mas uma coisa é evidente: o que a gente vê de fora é que todo mundo falhou miseravelmente. Falhou o GDF, o Governo do Distrito Federal, falhou o GCI, enfim, o Governo Federal também falhou. Não sei se as pessoas subestimaram, porque eu vou te falar, eu aqui do meu canto subestimei, tá? Não podia imaginar que algo daquela envergadura, magnitude pudesse acontecer. Completamente coordenada a invasão da sede de 3 poderes. Se me perguntassem, Cláudio, eu ia dizer, eu era capaz de ser igual o Ibanez, acreditar na informação do subsecretário de que estava tudo na maior calma. Agora, eu acho que gente ligada à inteligência tinha um pouco mais de obrigação do que eu, do que você, tá certo? De ter uma informação melhor e saber que uma atuação seria necessária. Depois, não adianta só o governo federal ficar apontando para o GDF, porque, claro, como você bem relatou aí, houve falha. Poderiam ter agido antes, sei lá, pensando que talvez isso pudesse gerar algum conflito, dado que o ambiente com a vitória do Lula já não era do mais amistoso, não é? Então, acabou se esperando, quer dizer, precisou daquilo acontecer para se ter uma relação mais forte. Eu acho que o presidente Lula achou que, por exemplo, vou nomear aqui um sinal claro de que ele estava apostando na reconstrução amena de pontes, foi a nomeação de uma pessoa com perfil do Zé Múcio, não é? Bem. Que é um conciliador de carteirinha, manual, tudo que você puder, né? E foi o primeiro, Cláudio, lembra? O primeiro ministro confirmado oficialmente foi o Zé Múcio. Então, ali havia uma sinalização. Agora, a gente fica aqui dizendo que o general podia ter feito, como é que ele devia ter agido, eu realmente não me sinto à vontade, porque, não sei, olhando de fora, a gente vê, caramba, o negócio estava anunciado, poderiam, será que dava para evitar? Realmente não sei, eu sei que todo mundo foi pego de surpresa, aquele bando deu um passa-moleque em todo mundo, e vou te falar, Cláudio, caindo na política, deu um passa-moleque no próprio Bolsonaro, no próprio grupo bolsonarista, porque politicamente não foi um tiro no pé, né, amigo? Foi um pelotão de fuzilamento na testa. É o suicídio coletivo ali, é coisa de seita mesmo e acabou beneficiando o rival.
Última questão que eu te coloco desse tema dos militares. Você acha que a gente tem um empoderamento, a gente tem, olhando com a perspectiva mais histórica, a gente tem um empoderamento das Forças Armadas, desde a questão da missão de paz no Haiti, o próprio reaparelhamento que foi feito no governo Lula e no governo Dilma, mas que foi iniciado no governo Lula, que deu muita força, valorizou muito, né, os militares, colocou as Forças Armadas numa posição de destaque, né, e depois você tem essa politização quando o Bolsonaro coloca todo mundo dentro da máquina pública. Você acha possível? A gente hoje está diante de um cenário institucional deflagrado, né, com as instituições fora das suas caixinhas, né, e umas avançando sobre as outras. Nesse caso específico das Forças Armadas, você acha possível que elas retornem aos quartéis efetivamente? Bom, tudo é possível, mais do que possível, é absolutamente necessário, né? Porque, Cláudio, essa que você chamou de empoderamento das Forças Armadas, a gente tem que separar as coisas, porque o aparelhamento correto das Forças Armadas é muito bom, porque elas têm um papel e que podem contribuir, e contribuem muito para o país, não só na questão de infraestrutura, levar isso, levar aquilo, mas na própria pesquisa. O sistema eletrônico de urnas eletrônicas teve participação militar na pesquisa. O que elas não podem se meter é na vida política, tá? O cenário de acordo é que a gente não fique aqui preocupado sobre o que o general tal ou qual pensa da cena política. Essa simplesmente não é a função deles. Então, o que precisa é esse retorno. E o que precisa é que o governo atue sem também politizar ao contrário, sabe como? Levar ali, o governo por enquanto não está levando, mas eu digo ali o entorno, sabe como? A militância, ficar levando para um campo mais de revanchismo também não é legal, porque Também não isso é legal. também é politização, tá certo? Isso também é politização. A questão, você falou aí uma coisa muito importante, que está todo mundo fora da caixinha, e está mesmo. É judiciário, o Congresso, eu diria, tá, que está excessivamente dentro da caixinha, tá? Porque fica ali completamente acoelhado. Vamos ver aqui na semana que vem, que é a volta do Congresso, como é que volta esse Congresso, com a política entrando em cena. Na verdade, está todo mundo precisando voltar para suas funções constitucionais. E os militares, mais ainda na questão da política, porque no executivo e no legislativo temos a política em cena, ok. No judiciário, em alguma medida, suportável. Mas no campo militar, absolutamente inadequado. Não, não dá para ficar ouvindo falar, mas e aí, será que o general vai gostar? Não tem que gostar nem desgostar, tá certo? Tem que fazer aquelas funções que, aliás, são muito úteis para o país. Sem dúvida. Você acha que a GLO contribuiu, essas GLOs que foram também, viraram quase uma praxe, elas contribuíram para essa politização? Quando você coloca um comandante ali de uma operação que vai cuidar de segurança pública, como lá no Rio de Janeiro, né? Aliás, quando a gente fala, tivemos muitos desses militares que são oriundos daquela operação, o próprio Braga Neto, e quando você começa a comandar uma operação dessa, naturalmente você esbarra na política, você está dentro de um contexto político. Isso talvez tenha contaminado a cabeça dos nossos milicos. Tem muita gente, Cláudio, que faz essa análise, sim. Que lá, começando com aquela tomada do Morro do Alemão, lembra? Milico com bandeira brasileira, tal. Tem gente que faz essa análise, mas eu volto na questão de engenharia de obra feita. Ali todo mundo comemorou, tá certo? Tem ocasiões em que é necessário o recurso às Forças Armadas. Isso é constitucional. Está ali. O que você não pode é, daí, deixar que a coisa extrapole para a política. Por isso que aí eu volto na questão da demissão do general Arruda, comandante do Exército, que eu acho que foi correta, necessária e precisa, porque precisa dizer, olha aqui, amigo, não dá para descumprir ordem, não dá para sair da caixinha. Então, a gente também não pode
não recorrer numa hora que é necessário a um instrumento que é constitucional, para que isso não resulte, não. É preciso recorrer aos recursos constitucionais e saber mantê-los dentro dos limites É permitidos por curioso, lei. né? É curioso que a gente tem agora o novo comandante, é o Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que foi ajudante de ordens do Fernando Henrique. Né? E você compara o ajudante de ordens do Fernando Henrique com o ajudante de ordens do Bolsonaro, que está aí agora sob escrutínio judicial, e de fato houve aí realmente decaiu, né? De fato, acho que os nossos milicos perderam um pouquinho a noção aí dos seus limites institucionais. E perderam, Cláudio, me permita completar, perderam também muito de credibilidade junto à opinião pública. E eu acho que essa retomada, essa reconstrução de pontes, essa volta para. Vamos ver se essa pasta de dente volta para o tubo, mas é necessário porque para as Forças Armadas é ótimo, porque há uma recuperação de imagem, tá certo? Há uma, né? Com isso, porque a perda foi, vem cá, as Forças Armadas eram, eu não sei aqui o dado, o índice preciso de aprovação, mas era muito alto, não é? Das Forças Armadas há um tempo. E depois caiu num decreto, como num descrédito, como se diz popularmente, caíram na boca de Matilde. Realmente, não acho que isso satisfaça os generais, principalmente dessa geração que não tem mais nada a ver com aquela coisa de 64. Sem dúvida nenhuma. Dora, a gente tem uma situação, agora mudando aqui a nossa temática. Hoje, a Secretaria de Comunicação, a SECOM, instituiu a estrutura governamental para fiscalizar fake news. Quer dizer, dizem que é Sei. só para isso. Coordenação Geral de Liberdade de Expressão e Enfrentamento à Desinformação. Chega a me dar arrepio aqui. O que você está achando de toda essa ofensiva, né, do governo do PT para combater o que eles entendem que seja desinformação? Estamos ambos arrepiados, então, compartilhando desse arrepio. Ora, meu Deus do céu, isso me remete, Cláudio, e você também já está nessa vida há um tempinho suficiente para lembrar. Você lembra lá no governo Lula, no primeiro governo Lula, aquela tentativa, eu já não me lembro se era um conselho, se era um não sei o quê, um órgão de controle e fiscalização da mídia para garantir, sabe o quê? A democratização. Vamos garantir. Agora o negócio é vamos combater a fake news. É o seguinte, é para chegar no mesmo lugar, tá? Você usa você muda a terminologia, não é? Como é que o autoritarismo se impõe? Não é sempre para proteger alguém? Não é sempre para proteger alguma situação? É, né? Então, essa coisa dessa história, eu acho que isso. Vamos ver como é que acaba. Porque lá atrás, quando se tentou esse órgão de controle de imprensa para proteger, democratizar as mídias e tal, isso não deu certo, porque houve uma reação muito forte. E olha que o Lula estava bombando, né, naquela época. Agora a situação não é assim, não. Então, eu acho que vai haver uma reação muito forte. Eu estava citando para você a rentrée do Congresso na história, agora dia 1º de fevereiro, na história que eu digo na cena política, né? Assim, de maneira formal, porque até agora um ou outro partido falando, presidente do Congresso, da Câmara, né? Mas a entrada, eu acho que vai haver uma forte reação e, mais do que imagino, torço para que as pessoas enxerguem o que é isso, né? Que se quer a mesma coisa. É controle. O que é isso? Vai controlar a fake news. E quem que diz o que é fake news? É o Estado. Aí ele resolve. Ah, não, isso aqui é fake news, não pode. Dora e Cláudio estão lá falando, tremenda fake news. Olha, é absolutamente inadmissível. Isso é uma gambiarra para chegar naquele mesmo lugar que não deu certo lá atrás. Ai, fiz comício, desculpa.
Não, é isso aí, sem dúvida. Concordo, Ipsilitz, a gente aqui vem alertando sobre isso e vamos ver, esperamos que haja uma reação do Congresso, se ele ainda existe e se existirá. Vamos aguardar aí. Agora teremos aí a eleição para o comando das casas, né, do Senado, da Câmara. De fato, talvez seja o evento político mais importante do ano. É isso, vamos ver, né? Parece que estão eleitos o Pacheco e menos, né? Vai ter ali o Rodrigo, como é o nome? Rogério Marinho. Rogério Marinho. Mas eu acho. Bom, o Lira está eleito com apoio do Lula, o PT já negociando lugar na mesa diretora, tudo certo. Mas esse Rodrigo Pacheco é muito do esperto, é um mineiro muito esperto, que tem por trás dele o rei da esperteza, que é seu Gilberto Kassab, tá certo? Então, eu acho que eles estão ali já mapeando esse Rogério Marinho e os bolsonaristas, com esse tirambaço no peito que deram com essa história maluca desses ataques inadmissíveis, também perderam, estão sem as cordas vocais. Então, não acho que haja perigo. Acho que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Agora, para eles se posicionar, vão ter que comer um arrozinho, um feijão, sabe? Bem fortinhos para se posicionarem e deixarem o papel do Congresso não ficarem acoelhados. O papel do Congresso é super importante. É o que me faz mais curiosidade agora, o Cláudio. Tudo bem encaminhado o negócio dos militares, digo, gente, como é que vai vir esse Congresso? Qual é o tom? Como é que vão se posicionar em relação a governo, em relação à pauta, em relação aos problemas do país? Acho que vai ser É semana que vem, né? Já estamos o quê? Semana que 23? vem, dia 2. Semana que vem. Então, semana de Congresso. E a gente ainda tem essa tua curiosidade, é a minha também. Eu fico aqui, eu já até questionei no Twitter, igual você faz de vez em quando, aí a gente está sempre presente no debate público. A pergunta que não sai da minha cabeça: que oposição teremos? Se teremos uma oposição democrática, né, ou uma direita democrática, uma oposição democrática, ou uma oposição aloprada, golpista, né, como a que a gente viu invadindo aí a sede dos três poderes. É verdade. Acho que teremos os dois, tá? Teremos a esquerda tá dominado ali no PT e tal. Acho que vamos ter essa direita amalucada, porque essa aí saiu do tubo, essa pasta de dente. Acho que não entra mais. Falta liderança. O Bolsonaro não está se mostrando uma liderança, não é? Um líder não se esconde, um líder não se omite, um líder atua, um líder inspira, tá certo? E ele não tem se mostrado, mas pode se mostrar, surgir alguém. E nessa direita civilizada, né, Cláudio, que eu chamo de civilizada, vários candidatos a ocupar esse lugar. Serão competentes? Terão apoio? Saberão se articular? Não podemos dar essa resposta ainda, mas que tem esse espação vazio aí da direita e até do centro-direita, né? Sim. Que também é um espaço, a gente vê pela quantidade de gente que votou no Lula e do Bolsonaro porque não queria nenhum nem outro, e aí voto nulo, enfim, tem um espaço. Agora, é preciso saber ocupá-lo, é preciso saber articular. Então, é uma questão que não, acho que não vamos ver de imediato, tá? Porque acho que essa articulação demora um pouco, mas é na política o mais interessante movimento, porque ou é isso, ou essas pessoas se articulam e criam novas possibilidades de escolha para o eleitorado brasileiro, ou vamos ficar preso nessa roda feito uns hamster, né? Bolsonaro, que Lula aí não vota, que não pode criticar o Lula porque vota o Bolsonaro, e não pode criticar o Bolsonaro porque vota o Lula, quer dizer, não dá. É uma situação, quer dizer, na minha opinião, né, não dá, tem gente que gosta. Eu Claro. acho que poderia haver alternativas múltiplas e mais interessantes.
Eu gostei, você falou de direita civilizada e me lembrei aqui que o Pondé me disse que a gente precisa realmente de uma direita, pelo menos que coma de garfo e faca. E guardanapos que não sejam na cabeça.